Gênesis capítulo 15, versículo 5, é o nosso versículo que tem direcionado a visão de Deus para nós como igreja. Então diz assim o versículo: então conduziu a terra fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. Então nós estamos hoje, exatamente hoje, o último domingo do semestre. O primeiro semestre já foi. Nós vamos começar o domingo que vem o segundo semestre. E então, nessa semana, numa luta, no bom sentido, eu e o Espírito Santo e Deus, o que o Senhor quer que eu pregue? Tinha uma direção, tinha outra, e eu fica naquilo, e eu não sentia paz. Eu falei: Senhor, mas qual que é a direção? E eu reluto às vezes para pregar de novo, as mesmas palavras com o mesmo tema. Isso é crise minha, não tem problema fazer isso, porque o aprendizado vem pela repetição. Então eu entrei em crise essa semana, mas eu entendi pelo Espírito, e Deus está falando: eu quero renovar essa visão na minha igreja. Obrigado pelo amém. Escutei um amém de uma senhora maravilhosa aí, de uma moça. Alguém falou: glória a Deus, aleluia. Eu vou tentar de novo. Deus está reavivando essa visão que Ele deu para nós no passagem de ano, em janeiro, no primeiro culto do ano. Reavivando a nossa visão, ampliando a nossa visão, porque Ele quer fazer coisas grandes em você, através de você. Amém. Nada que um empurrãozinho, as pessoas não falam amém, participam, glória a Deus. Então é exatamente isso nesse versículo 5, que Abraão tinha recebido uma promessa. Então começa a história de Abraão lá em Gênesis capítulo 12. Ele estava lá numa cidade, numa região, numa família idólatra, que adorava outro Deus e não adorava o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. E então Deus aparece para ele numa visão, num sonho, e diz: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E não deu destino, não deu o GPS, não deu um destino exato, mas falou para ele sair. E então quem lê a Bíblia sabe, ele sai com seu pai, sai com seu sobrinho Ló, e vai caminho a Canaã. No meio do caminho o pai morre, parou em Harã, e depois o seu sobrinho vai com ele, então começa a prosperar, ele fica rico, riquíssimo. O seu sobrinho também fica rico, riquíssimo. E então a terra que eles moravam não era o suficiente para manter o gado e a criação dos dois. E então eles se separam. Mas quando Deus chamou Abraão, disse: olha, eu farei de você uma grande nação. E quando Deus chamou Abraão, foi algo poderoso. Ele diz: eu vou abençoar aqueles que te abençoarem, mas vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Eu vou fazer o teu nome grande, célebre na terra. Uau, que chamado lindo e maravilhoso. Mas ele tinha que sair da sua terra, tinha que sair do seu comodismo e obedecer à visão celestial. E então nós chegamos aqui no capítulo 15, do versículo 5, mas antes a gente entende que passou desde essa promessa. Já tinha se passado mais ou menos de 23 a 25 anos, não tinha completado 25 anos, vamos chutar aí 23, 24 anos, que Deus tinha feito a promessa para ele. E então aqui Deus renova a promessa, e eu sinto Deus dizendo para nós como igreja hoje: olha, terminou o primeiro semestre, talvez você aí não entende o que eu quero fazer com vocês, vocês não permitiram que eu amplie a visão de vocês, mas eu estou renovando a minha visão, porque é isso que eu tenho para vocês nesse ano 2026, eu quero levar vocês mais longe do que vocês vieram até agora. Irmão, nós vamos fazer 18 anos agora em julho, dia 13 de julho nós fazemos 18 anos como igreja. E é visível ver o que Deus fez. Eu repito, o que Deus fez, não o que nós fizemos. Não é pastor, não é líderes, não é nós pessoas. Então é nítido ver o crescimento que Deus deu para nós em 18 anos. Como é glorioso ver a presença do Espírito Santo se manifestando poderosamente no nosso meio, seja numa reunião de segunda-feira, seja num culto de domingo como esse, como foi de manhã, como agora esse louvor, onde o céu desce sobre nós. Isso é maravilhoso. Crescimento em todas as áreas, crescimento de prédios, crescimento de pessoas, crescimento de células, crescimento de líderes, crescimento de pastores. É inevitável não ver que Deus está abençoando essa casa. Mas o que eu sinto, que Deus tem nos esticado, e começando comigo, pastores, conosco, o presbitério dessa casa. E há um tempo atrás Deus começou a mudar algumas situações, para a gente mexer em algumas estruturas, e eu não estava entendendo muito direito.
Até que Deus começou a trazer uma compreensão, porque Ele quer mexer, porque Ele vai fazer coisas novas no nosso meio. Quantos quer que Deus amplie a sua visão para que você viva no centro da vontade dEle e desfrute do sobrenatural de milagres através de você? Deus tem nos esticado este ano. Ele tem chamado a gente para contar estrelas. O que eu entendo de Deus desde o começo do ano agora, Marcos, sai dessa estrutura, porque o que eu fiz até agora nesses 8 anos não pode ser o limite, porque eu tenho algo maior para fazer em vocês e através de vocês. Eu tenho algo maior para fazer na Comufe em vocês e através de vocês. Então 2008 nós fundamos a igreja. 18 anos, é maravilhoso. Então nós olhamos para esses 8 anos, glória a Deus, obrigado Senhor. Mas Deus manda olhar para fora, sair desse momento que nós estamos, nesses 8 anos de conquista, de bênção. O Senhor tem nos abençoado, é verdade, somos gratos a isso. Mas o que eu sinto Deus falando para eles, sai para fora e olhe para cima e conta a estrela, porque eu tenho algo maior para fazer com vocês. Será grande a obra que eu tenho para fazer, maior do que foi feito até agora. Eu não estou falando somente de números, mas estou falando de obras que Deus quer fazer maior em nós e através de nós. Então nós podemos ser grato, mas não nos conformar, porque o inimigo do excelente é o bom. E está ótimo. Confesso, falei de manhã, que pelo menos há uns 5, 6 anos atrás eu estava totalmente confortável. A igreja tinha crescido, chegado a um ponto de um platô espiritual, num platô financeiro, está tudo bem. Confesso que para mim era o suficiente, porque nós nunca projetamos números de pessoas, sim, projetamos em fazer a vontade de Deus. Mas dentro da vontade de Deus eu estava meio acomodado, ou um pouco, que foi desafiado a construção e tudo, a gente fica um pouco tenso, talvez era isso. Mas então Deus começa a liberar palavras sobre nós, sobre mim, sobre a minha esposa, e traz profetas para essa casa, pastores, homens de Deus que estavam liberando, olha, ministério apostólico, avivamento nessa casa. Deus tem algo maior para fazer. E então eu fiz uma oração, eis-me aqui Senhor, está aqui, estou disposto a fazer o que o Senhor quer. E então começamos a olhar para Deus fazer aquilo que Ele tinha que fazer em nós, aqui em Fernandópolis, na região. Então começamos o campus de Estrela, vamos começar o campus de Ouro-Oeste, e assim, se Deus quiser, campus aonde Ele quiser enviar como Comufe, nós vamos, porque a vontade de Deus vai ser feita, e nós não vamos nos acomodar. Nós vamos agradecer por 18 anos, mas nós vamos crescer ainda mais. Quem pode dizer amém? Deus manda dizer que Ele vai fazer algo novo em nós, através de nós. E Ele me deu Isaías 43, 18, 19, que diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, Comufe, nem considerais as antigas. Olha, foi bom, foi maravilhoso, mas não olhe para trás. Não lembreis das coisas passadas. Eis que faço coisas novas nessa casa, eis que faço coisas novas em vocês, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eu já percebi. Quem quer perceber hoje que Deus está fazendo algo novo em você, através de você? E aí Ele diz assim: eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Essa é a promessa de Deus para nós. Eu quero ampliar a visão de vocês, eu quero fazer coisas novas através de vocês, em vocês e através de vocês. E eu vou fazer um caminho no deserto. Pastor, o que é um caminho no deserto? É tão simples você passar várias vezes no deserto e fazer um caminho. Não é verdade. O deserto tem algumas características que só o deserto tem. Por exemplo, passou da meia-noite e pode chegar a -0 de graus, frio. Ou 0, ou -1, ou -2, mas talvez na tarde pode chegar a 40, 45 e 50. É uma 50, 40 graus de diferença em um dia. Mas também existe muito vento, então você faz o caminho, anda, e logo vem o vento, e aquela areia some o caminho que você fez. Mas Deus está mandando falar para nós: eu faço um caminho no meio do deserto para vocês. Se tem algo difícil, eu vou mostrar o caminho para vocês. Eu vou ampliar a visão de vocês, para que vocês caminhem na minha vontade. E vou dizer mais, Ele está dizendo: vai ter rio, vai ter provisão para vocês. Vai ter rio no ermo. Ermo é um lugar árido, que não é habitado, que não tem vida, mas Deus vai mandar vida. Deus é a água viva que vai fluir em nós e através de nós. Deus vai fazer coisas novas nesse lugar, em nós e através de nós. Só quem crê, dá um glória a Deus. Eu vou repetir: só quem crê, dá um glória a Deus. Aleluia, aleluia. Deus tem nos chamado para fora dos nossos medos.
Deus tem chamado você para fora dos medos. Deus tem chamado você para fora dos teus traumas, do teu desânimo, da tua incredulidade. Deixe as impossibilidades e erga os olhos para o céu. E entenda que quem deu a visão, quem deu a promessa, Ele é poderoso e fiel para cumprir. Quem deu a promessa para Abraão foi Deus, e Deus cumpriu a promessa. Foi 25 anos, mas a promessa se cumpriu. O tempo não pertence a nós, pertence a Deus. O que pertence a Ele, que Ele é fiel para cumprir as promessas dEle na nossa vida. Deus quer ampliar a nossa visão neste ano 2026. Já foram 6 meses do ano de ampliar a visão. Talvez você esteja como Abraão, aqui no capítulo 15. Talvez você está igualzinho a Abraão estava, e eu estou falando de Abraão, o pai da fé. Estou falando de Abraão, amigo de Deus, que tinha intimidade com o Senhor. Gênesis 15, de 1 a 4. Já tinha se passado mais ou menos de 23 a 24 anos, que Deus tinha chamado Abraão a sair da tua terra, da terra dele, da parentela, para cumprir a promessa na vida dele. Que dele sairia multidões. Então no capítulo 15, versículos de 1 a 4, antes do versículo 5, que é o nosso versículo, da visão desse ano, da direção de Deus para nós, diz assim: depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão. Repete comigo, Abrão. Ainda Deus não tinha mudado o nome dele para Abraão. Ainda era Abrão. Pai exaltado significa Abrão. E Abraão significa pai de multidão. E então, Deus diz para ele, numa visão, repete comigo, numa visão. Diz, não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. Aleluia. Respondeu Abrão, Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer, ou seja, o filho da minha escrava. O Senhor disse que de mim sairiam nações e multidões. Mas eu não tenho filhos. Já faz mais ou menos 23, 24 anos que o Senhor fez a promessa que eu seria pai de multidão, mas não tenho filho, a minha esposa é estéril. E quanto mais o tempo passa, com 75 anos ele recebeu essa promessa. Agora ele estava, porque no capítulo 17 a gente já vê que ele está com 99, então vamos chutar aqui 98 anos, já tinha passado 23 a 24 anos que Deus fez a promessa e ele estava sem filho ainda. Então ele começa a dialogar com Deus e fala, Deus, mas quem vai ser meu herdeiro? Vai ser pelo filho da escrava? Vai ser o meu servo aqui na minha casa? Ele queria saber se era. Disse mais Abrão, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro? Se for, me fala. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse o seu herdeiro, não será esse, mas aquele que será gerado de ti, será o teu herdeiro. E então Deus tira ele para fora da tenda. E aqui nós temos duas visões teológicas para entender isso. Se a gente acompanhar o texto, a gente entende que quando ele saiu para fora, quando Deus levou ele para fora, estava de dia. Mas alguns entendem que como era uma visão, Deus levou ele para fora numa visão e era de noite, e um céu estrelado. E então no céu estrelado ele começou a contar, a hora que dava 1002, ele perdeu a conta, tinha que voltar de novo, ele não sabia onde ele começava. Mas entendendo, e você vai lendo o capítulo 15, você chega no final, que Deus pede para ele fazer algum sacrifício de animais, e diz assim, no pôr do sol. Então, acompanhando o texto, vamos por essa linha de raciocínio e de pensamento. Quando Deus chamou Abraão para fora, talvez era o horário mais quente do dia, perto do meio-dia, ou passado um pouco do meio-dia, aonde a luz solar é mais clara, e dificilmente vai olhar para o céu e ver uma estrela. Acredito que essa seja as circunstâncias nesse momento. Deus tira ele para fora e fala, olha para o céu e conte as estrelas, se é que pode. Deus fala para ele, se é que pode.
Então, para mim, eu vou agora para Hebreus capítulo 11, versículo 1, falando sobre a definição da fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que eu não vejo. Mas a estrela está no céu. Quantos creem que a estrela está no céu? Mesmo de dia está lá, ela não cai, ela está lá no céu. Quem crê? Mas não dá para ver. E então eu entendo que Deus está falando, olha, você não consegue enxergar, mas você sabe que tem muitas estrelas, e milhares de estrelas. Você crê? E então o versículo 6 diz que Abraão creu em Deus, e isso foi imputado como justiça. Abraão creu nessa visão. Ampliar a visão, irmãos, tem a ver com o reino de Deus e não com a sua vida pessoal. Você pode dizer amém? Então repete assim comigo: ampliar a visão tem a ver com o reino de Deus e não com a minha vida pessoal. Eu entendo, vou te repetir, eu entendo que quando nós temos uma visão, que Deus dá uma visão para a igreja, é natural que você pegue essa visão para aplicar na sua vida pessoal. Eu entendo. Então tem algumas pessoas que pegou no começo do ano essa visão e disse assim: Deus vai ampliar os meus negócios, Deus vai ampliar o meu dinheiro, Deus vai ampliar os meus bens materiais, Deus vai ampliar os meus filhos, vou ter mais 5 filhos agora, né? Está amarrado não, gente, não pode falar que está amarrado não, vai ter, em nome de Jesus, mas pelo menos mais 2. Está tudo bem, eu creio que Deus abençoa você, mas ei, deixa eu te explicar. Eu amo vocês. Para de ser mesquinho. Ampliar a visão tem a ver com o reino de Deus. Deus quer usar você para ser um instrumento de salvação para toda a sua casa, tua família, quem trabalha com você, quem estuda com você. Irmãos, é algo maior do que você pode pensar ou imaginar. É muito mesquinho você falar ampliar a visão para ampliar os meus negócios, ampliar os meus bens materiais, ampliar minha conta bancária, ampliar o meu sucesso, ampliar a minha posição que Deus me colocou. Não, se Deus colocou você numa posição de proeminência, é para ser luz naquele lugar e para ganhar vidas para Jesus, e não para querer ampliar as suas coisas, os seus bens materiais. Por mais que Deus ama prosperar os seus filhos, mas essa é a direção para nós, ampliar a visão. Talvez você está frustrado 6 meses, mas agora em 6 meses você vai entrar na visão. E Deus vai agir de maneira sobrenatural na sua vida, vai operar milagres, sinais e maravilhas na tua vida, para salvar muitas pessoas. Quem pode dizer amém? Por exemplo, você gostaria de uma pessoa fosse salva da sua família? Tem alguém que você gostaria que fosse salvo da sua família, ou vizinho, ou muito amigo seu? Levanta a mão, por favor. Ok, então começa a orar agora, eu vou te dar 1 minuto. Você vai começar a orar por essa pessoa e fala o nome. Deus, eu profetizo salvação. Eu quero declarar a bênção do Senhor, que o teu amor possa constranger, que o teu amor possa alcançar, que ela não vá para o inferno, que ela não seja condenada no inferno, mas que ela possa ser salva. Abre a sua boca, eu vou te dar 1 minuto, já passou 15 segundos. Começa a orar por essa pessoa, com amor, com compaixão. Ore, irmão, ore com fé. Amém. Quantos creem? Mas deixa eu falar uma coisa: oração sem ação não adianta terceirizar para a igreja agora ou para Deus fazer. Deus convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, mas quem convida, quem vai atrás é você. Quem está entendendo? Então Deus vai ampliar sua visão, estratégias, vai usar de maneira sobrenatural. Talvez uma oração sua, no momento certo que ela pedir, Deus vai fazer uma cura, vai fazer um milagre na vida dessa pessoa que você orou. Mas Deus vai usar você. Deus quer ampliar a sua visão, para estratégias acontecer. Você vai ser usado de maneira poderosa, para ser um instrumento de salvação para essa vida. Eu posso escutar um amém? Porque o problema é que você terceiriza para as pessoas. Como nós somos ministrados no louvor, você foi salvo para salvar outros. Ou você acha que você só foi salvo porque você é bonitão, bonitona, você é sangue azul, e Deus falou: não, eu vou salvar porque esse garoto, essa garota, esse homem, essa mulher é muito especial para mim. Não, porque Ele tem um propósito. Se você é o primeiro da sua família, é porque Ele quer salvar toda a sua família. Então amplia a sua visão, deixa Deus ampliar a sua visão de estratégias, como Ele vai fazer, para que você seja um instrumento de salvação para a tua família, para os teus amigos, o meio que te cerca. Quem está entendendo? Repete assim comigo: a bênção na minha vida pessoal é consequência da obediência à visão celestial. Eu vou repetir, você não precisa repetir, mas grave essa frase. A bênção na minha vida pessoal
ela é uma consequência da obediência à visão celestial que Deus me deu. Abraão estava riquíssimo. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. É riquinho, mas pensa em rico, mas muito rico. Milionário, trilionário, não sei. Mas ele disse, o que me vale se eu não for um instrumento para cumprir a tua visão? Quem vai ser meu herdeiro? Então talvez você está se desgastando usando Deus para que você se dê bem nessa vida. Não, você tem que ser instrumento de salvação para outros. A bênção e a prosperidade na sua vida pessoal é consequência da obediência da visão celestial. Deus está ampliando a nossa visão para sermos usados por Ele. Isaías capítulo 6, de 1 a 8, fala da visão do trono de Deus que Isaías, o profeta, teve. Eu vou ler para você. Isaías capítulo 6, versículos de 1 a 8 diz assim: no ano da morte do rei Uzias, talvez eu prego isso sobre a morte do rei Uzias, se o rei Uzias não morrer no seu coração, você não vai ter a visão ampliada, mas talvez fica para domingo que vem. Era uma dessas que eu queria pregar esse domingo. Mas eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Olha que visão maravilhosa teve Isaías. E as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da glória de Deus. E o céu canta: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E a terra em Fernandópolis, a Comúfera, está cheia da glória de Deus. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Tudo isso na visão de Isaías. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Quando a gente contempla, quando nós temos a visão de um Deus santo e poderoso, e imediatamente a gente reconhece os nossos pecados e pede para que Deus nos perdoe. Foi exatamente isso que aconteceu. Quem lê o profeta Isaías, quem sabe que a história de Isaías, no capítulo 1, ele começa a pegar pesado com o povo, condenando o pecado do povo, dizendo: vocês não escutam Deus, vocês são pior do que a jumento, do que o cavalo, do que o burro, que o animal ouve a voz do seu dono e vocês não estão ouvindo Deus. Ele era muito duro contra o pecado, mas no momento que ele teve essa visão, ele olhou para ele e disse: eu sou homem de lábios impuros. E então, porque ele reconheceu o seu pecado, Deus mandou um anjo trazer uma tenaz e tocou na boca dele e disse: está purificado agora, você está perdoado desse pecado. E então, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado, versículo 8. E então houve uma voz do céu que diz assim: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Essa é a pergunta que Deus faz para mim e para você nessa noite. A quem enviarei para essas pessoas que você quer que seja salvo? A quem eu vou enviar? A quem eu vou enviar? Para essa pessoa que você orou agora, para que ele possa ser salvo, para que ele não possa ir para o inferno. A quem eu vou enviar? Está fazendo uma pergunta. Fala: eis-me aqui então. Envia-me a mim. Agora não fala porque eu mandei você repetir. Fala se você quiser. A pergunta de Deus para nós é a seguinte: a quem enviarei? Quem há de ir por mim? Que assim seja. Se você se coloca à disposição, Deus vai ampliar sua visão e você vai ser instrumento de salvação para essas vidas. É muito mesquinho você ser salvo e ficar cuidando da sua vida agora, da sua prosperidade, do seu mundinho, da sua posição que Deus colocou você. Não se confunda, irmão, cuidado com a posição que Deus coloca. Você começa agora a se parecer com o mundo. Tudo mais não tem problema. A minha posição agora não tem problema. Eu posso fazer essas coisas. Você é um cristão e tem que ser luz, e não se compactuar com as coisas desse mundo. Isaías olhou e falou: eu sou um homem de lábios impuros. Então Deus perdoou e disse: você agora está pronto para falar no meu nome. Deus quer dar experiências sobrenaturais para salvar pessoas que convivem com você. Ou você acha que Deus colocou nessa posição, te deu essa posição porque você merece, por merecimento? Não é graça de Deus. Graça não tem merecimento. Não se esqueça de onde Deus tirou, porque Ele tem uma grande obra para fazer na sua vida. Quem vive movido por visão não desiste no meio do caminho. Quem vive por fé não vai morrer no deserto. Posso escutar um amém? Porque aquele povo que Deus tirou do Egito, com mão forte, com 10 milagres poderosos,
morreu a maioria deles no deserto. Por que morreu no deserto? Pela incredulidade deles. Porque não se moveram por fé. O grande exemplo de se mover por visão, por fé, é José, que nós chamamos José do Egito, mas ele não é do Egito, ele é israelita. Ele é filho do patriarca Jacó. Gênesis 37, de 5 a 11, coloca para mim, eu vou ler. Algumas pessoas entenderam aqui, não está muito familiarizado com a história da Bíblia. Diz assim: teve José um sonho e relatou aos seus irmãos, por isso odiaram ainda mais. Ele tinha 11 irmãos. José era o filho predileto do pai. O pai fez uma roupa de marca para ele, comprou uma roupa de marca. Cara, não estou brincando, irmão, naquela época não tinha, mas fez uma roupa colorida. Ele tinha uma roupa colorida, diferente de todos os irmãos, porque ele era filho da velhice de Jacó. Então o filho, da velhice dele, ele cativava mais o menino. E os irmãos já não gostavam muito, e tinha ciúmes porque o pai gostava mais do menino. E então o menino teve um sonho, teve uma visão. Fala assim, teve uma visão. E ele contou o sonho, a visão que ele teve para os irmãos. Pois ele disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, nós todos os irmãos, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Eu fiquei no meio, os feixes de vocês se dobravam diante de mim. Então os irmãos lhe disseram: reinarás com efeito sobre nós? É sobre nós você vai dominar realmente? Você vai dominar sobre nós? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Bom, tem gente que vai falar mal de nós, vai falar mal da igreja, não tem problema. Nós vamos continuar sonhando os sonhos de Deus, nós vamos se mover com a nuvem, nós vamos viver pela visão de Deus que tem para essa casa. Posso escutar o amém? Não tem problema. Mas ele teve ainda outro sonho, uma outra visão ele teve, referiu aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando esse sonho, essa visão ao seu pai e aos seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse, menino? Acaso viremos eu, tua mãe e os teus irmãos se inclinar perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, repete comigo, o pai, no entanto, considerava consigo mesmo. O pai ouviu esses sonhos e o pai falou: tem algo aqui que não é normal. Jacó então começa a entender que Deus tem um plano, um propósito grande com esse menino. Mas ele não falou nada, para não gerar mais animosidade entre os irmãos. E então, a história, a trajetória de José, ilustra como as adversidades servem como instrumento de preparo e amadurecimento para viver a promessa que Deus tem para nós. Vendido como escravo aos 17 anos, esse garoto, esse menino, esse jovem suportou injustiças, abandono e prisão. Porque tem gente que recebe uma promessa, um sonho de Deus e quer que tudo aconteça maravilhosamente bem. Nem sempre é assim. José, a partir do momento que ele teve o sonho, que talvez nem ele entendeu todo o sonho, os irmãos estavam interpretando e o pai considerou aquilo no coração. Todo o processo da vida desse menino, 17 anos, suportando injustiça, abandono e prisão, desenvolveram a fé necessária para alcançar a posição que Deus tinha para ele. Para quando ele chegasse lá, não fizesse nenhuma besteira. O fundo do poço quebra o orgulho para superar a traição dos irmãos. Porque o pai mandou José ir atrás dos irmãos que estavam apacentando as ovelhas e fazer alguns dias que não aparecia. Então Jacó pede para ele: vai lá, meu filho, vai ver se os teus irmãos estão bem, se está tudo bem com eles, se aconteceu alguma coisa. E então ele foi. Chegando de longe, o irmão falou: está lá o tal do sonhador, ó. Vamos matar ele. Então eles entraram entre si e falaram: vamos matar ele. Aí eu quero ver o que vai ser do sonho dele. Aí deixa eu falar uma coisa para você: se o sonho é de Deus, ninguém tem o poder de matar, nem o diabo e nem ninguém. Os sonhos de Deus vão se cumprir, a visão de Deus vai se cumprir na sua vida, nessa igreja. Algo novo Deus está fazendo em nós e através de nós. Deus tem um tempo novo nesse segundo semestre sobre a tua vida, sobre essa casa. Quem pode dizer amém? Mas quiseram matar um sonho de Deus na vida de José. Vão matar ele. Então combinaram de matar o menino. Mas ele falou: não mata não. Irmãos, eu fico imaginando aquele menino quando ele foi jogado no poço, o desespero dele e os irmãos vendo aquilo. Meu Deus, que coisa mais
difícil numa família. O mais velho, Rubem, falou: olha, depois eu pego esse menino e levo para o pai. Mas aí não deu tempo, deu o mais velho pegar, eles, não sei onde eles estavam separados, eles pegaram, estava passando uma caravana de ismaelitas e venderam José como escravo. E então, como escravo, ele foi vendido lá no Egito à casa de Potifar. Ele se tornou servo daquela casa, e tudo que ele fazia, diz a Bíblia, Deus prosperava o menino. Porque ele não murmurava e nem reclamava. Porque a prisão foi ali algo que mostrou se ele era fiel ou não a Deus. O fundo do poço quebrou o orgulho dele ser o filho predileto. Na casa de Potifar foi a forja que ele aprendeu a administrar toda a casa daquele homem rico. Ele fez uma boa administração, com a graça de Deus, é verdade, mas fez uma boa administração. Mas aí então tinha a mulher do Potifar, que assediava esse menino de 17 anos, querendo fazer sexo com ele, deitar com ele. E esse menino fugindo dele, na flor da idade. Mas um dia ela armou tudo isso, ou aconteceu uma situação que não tinha ninguém no palácio, ninguém estava, nem outro servo, só José e ela. E então ela vai para cima de José e diz: você vai ter que ficar comigo. A Bíblia diz que José, ela agarrou no manto dele e ele saiu do manto, deixou as vestes na mão dela e saiu correndo, para não pecar contra Deus e contra o seu senhor Potifar. E então aquela mulher, com mulher ferida, ela faz loucura. A mulher, quando ela é negada, quando ela é deixada de lado, essa mulher começou a gritar. E então chamaram o marido dela e falou: esse cara tentou me agarrar, esse hebreu que você trouxe aí, pôs ele na cadeia. Na cadeia ele não murmurou, na cadeia ele não reclamou, na cadeia ele continuou sendo o mesmo servo do Senhor. A cadeia serviu, a prisão, para provar a fidelidade de José. Ele continuava buscando a Deus, porque a Bíblia diz que o carcereiro colocou ele como chefe de todos ali na cadeia, porque Deus abençoava o menino. Deus não abençoa quem murmura, quem reclama, quem vive no pecado. Mas esse menino não ficou aí bicudinho: não vou mais, se Deus nunca viu isso, não vou mais nessa igreja. Não, José continuou firme. Tanto é que na cadeia, Deus liberou o dom de interpretar sonhos. Foi lá que ele interpretou o sonho do copeiro e do padeiro-chefe. E aí chegou o dia da exaltação. 13 anos depois, com 30 anos, Faraó tem um sonho que deixa ele sem dormir, ninguém consegue. Aí lembraram: tem um tal de José, um menino lá, um hebreu que está lá. Já lógico que já tinha se passado 13 anos. Mas ele tem o dom do Deus dos deuses. Ele interpreta sonho. O que ele interpretou do copeiro e do padeiro aconteceu exatamente o que ele disse: chama um garoto, chama esse rapaz. Ele interpreta o sonho. Ele é colocado como governador. Ele era o primeiro homem debaixo do faraó. Sabe o que aconteceu? Chegou o tempo do cumprimento da promessa. Fome por toda a terra. Fome no Egito, fome em Canaã, fome em Israel. E então Jacó pede para os irmãos, para os filhos dele: vai no Egito, eu estou sabendo que no Egito tem comida, leva presente, leva dinheiro para comprar. E eles chegam lá, os irmãos, para comprar. Quem está ali comandando tudo? Então os irmãos chegam e se dobra diante. E eles não sabiam que era José. Mas a visão se cumpre agora. E depois o desenrolar, que não dá para tempo, para ter muito detalhe nessa história. E então depois de muito tempo, vem o pai e o seu irmão da mesma mãe, que era o outro mais novo, se encontrar com José. E todos eles se dobram diante dele, porque ele era o dono de todo o mantimento. Ele que mantinha as pessoas vivas, porque ele detinha todo o mantimento. De 7 anos de fartura, ele tinha o poder de comprar tudo para Faraó. E então, 13 anos depois, a visão e a promessa se cumprem na vida de José. Ele foi instrumento, repete comigo, ele foi instrumento de salvação de toda a sua família. O povo de Israel foi salvo. Daí saiu o povo de Israel, de Jacó, que o seu nome foi transformado por Israel. Foi salvo porque Deus deu uma visão para um homem, ele foi fiel à visão. E aí, a riqueza, a bênção acompanha quem é obediente à visão celestial. E vocês conhecem a história: José se tornou, o homem ali mais poderoso do Egito, mais do que Faraó. Para mim sim,
Que Faraó falou, está tudo, ele que decide, ele que vai fazer tudo. Tanto é que ele trouxe a família dele e colocou na terra mais próspera ali. Se eu não me engano era Gósen, não sei se você, né? Mas ele colocou naquela terra ali, onde tinha mais fartura. E toda a sua família foi próspera. Quer ver outro? Quem anda sobre visão de Deus, quem anda pela fé, não fica preocupadinho porque a situação está adversa, porque está de problema, não. Paulo. Saulo estava indo ao caminho de Damasco com cartas dos anciões para prender os cristãos e para matar os cristãos. Um religioso que odiava os cristãos. E então uma luz forte fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele ficou cego, ele caiu por terra. E aqueles homens que estavam com Saulo ouviu a voz, mas não viu nada, ficaram tudo com medo. E então Saulo falou, quem és tu, Senhor? E então Jesus diz, no meio daquele clarão, daquela luz, diz, sou eu, Jesus, a quem você tem perseguido, Paulo. Mas aí a história se desenrola em Atos capítulo 9, conta a conversão de Saulo. Deus manda Ananias, que ele estava numa casa lá cego 3 dias sem comer, numa visão celestial, Deus dando o propósito da vida dele, porque ele estava fora do propósito. E então ele recupera as vistas, ele é curado das vistas, e é cheio do Espírito Santo, é batizado, e sai para ser o grande apóstolo Paulo. Que hoje nós lemos as cartas com muitas doutrinas que nós temos hoje, base bíblica do nosso cristianismo, foi Paulo que escreveu, mas antes ele estava fora do propósito, mas uma visão celestial mudou a vida desse homem. É o que Deus quer fazer com você e comigo, ampliar a nossa visão para viver no propósito dEle, para que nós possamos ser uma bênção para muitas pessoas. Irmãos, Deus quer ganhar essa cidade para Ele, essa região para Ele, mas não é o Marcos, não é os pastores, é todos nós. Ele quer ampliar a nossa visão como igreja, para ganhar vidas para Ele, porque Ele ama vidas, não quer que as pessoas vão para o inferno. A religiosidade tem cegado muita gente, e você precisa ser um instrumento de salvação para eles. E mesmo com espinho na carne, Deus não tirou espinho na carne de Paulo. Tem gente que fala, mas eu tenho uns problemas, eu não consigo servir. Ele tinha um espinho na carne que perturbava ele, irmãos, mas ele não deixava de servir. Quem é movido por visão não para por adversidades ou por revés na vida, ele continua crendo. Ele continua servindo o Senhor e servindo pessoas, mesmo passando luta. Mas quando Deus amplia a nossa visão, é preciso ser obediente à visão. Já estou terminando. Deus tira Abraão da tenda, ou Abrão, onde limitava a sua visão, e Deus dá promessa para ele. Mas você precisa se mover, sair da contemplação para a ação. Fala assim, eu preciso que Deus amplie a minha visão, mas depois que eu tenho a visão, eu tenho que sair para a ação. Repete bem alto, fala assim, uma visão sem ação é apenas ilusão. Deus te dá uma visão, Deus quer usar você para ser instrumento de salvação, e você não faz nada, é apenas uma ilusão. Foi por isso que naquele momento que, passando 23, 24 anos, Abraão estava com a sua fé já um pouco abalado. E então Deus fala, sai para fora, Abraão. Quantas estrelas você é que pode? Não pode, mas você sabe que está lá. Assim vai ser a sua posteridade, assim vai ser a sua geração. Você vai ser pai de multidão. Infelizmente, muitos cristãos não vivem por visão ou por fé, vivem pela razão. E a razão, você vai viver uma vida muito mesquinha, muito pequena. Porque para desfrutar de milagres, irmãos, de intervenção sobrenatural de Deus, é preciso ter fé. É a fé que ativa o sobrenatural, é a fé que ativa milagres. Se você quiser viver na tua razão como religioso, tudo bem, eu te respeito, mas não é isso que Deus tem para você. Deus tem algo maior para fazer com a sua vida. Então para de buscar a Deus só para resolver os seus problemas pessoais. Seja um instrumento na mão de Deus, seja obediente à visão celestial, e aí Deus vai te abençoar e prosperar. Tem alguém comigo aqui? Sabe, os cristãos mais pobres e mesquinhos do mundo, não é a pessoa que não tem dinheiro ou bens materiais, mas é uma pessoa sem visão. O pastor mais pobre não é o pastor sem dinheiro, não é o pastor sem influência, mas é o pastor sem visão. Uma igreja mais pobre não é aquela que não tem condição financeira ou tem poucos membros, não, mas é a igreja que não anda por visão. Irmãos, hoje eu olho para trás nesses 8 anos. A minha esposa é profeta dessa casa e muitas vezes doida. Já levou a gente meia-noite para andar na cidade, orar e jejuar, ungindo a cidade. Orando pela cidade, fazendo marcha pela cidade. O que nós ganhamos com isso? Gente falando mal da gente. Mas nós estamos na visão.
O Senhor colocou como UFRE para ganhar essa cidade para o Senhor Jesus. Não estou falando que é a nossa. Tem muitas igrejas que vai se encher de membros. É isso que eu desejo. Não é só essa. Mas nós vamos cumprir a visão e a missão que Deus deu para a Comufre. E Deus está dizendo, eu tenho algo novo. Eu estou fazendo um caminho no deserto, rios no ermo. E vocês aumentem a expectativa. Eu vou ampliar a visão de vocês. Vocês vão chegar mais longe. Essa é a palavra de Deus para mim e para você. Quem quer entrar nisso? Quem quer entrar nesse projeto, o maior projeto da face da terra? Não é você ganhar dinheiro, trabalhar no multinacional, ou você ser o que for, prefeito, se for vereador, o que for, não interessa. Bem sucedido na vida, empresário. Não, o maior projeto da vida chama-se Reino de Deus. O dia que você se preocupar mais com o Reino de Deus, com certeza você vai ser mais abençoado na sua vida pessoal. Você, a sua família, a sua casa. Tem alguém comigo aqui? É a prioridade ao Reino de Deus. Eu quero concluir dizendo que o diabo quer tirar toda a sua visão. Deus quer tirar, Deus não, o diabo quer tirar a sua fé. E vou dizer mais, o diabo até estimula você frequentar a igreja. Não, vai sim. Ele até contou com você, vai sim. Mas não vai com fé. O diabo até estimula, vai. Vai na célula, mas vai lá e põe a tua opinião. Vai lá e causa na célula. E o diabo apoia essas pessoas. Mas agora o diabo não apoia aquele que vem na igreja e fala assim, eu vou porque eu vou adorar o Senhor, eu vou cumprir a missão, eu vou ser um homem fervoroso, eu vou na célula para ser um instrumento de bênção naquela célula, eu vou levar visitas lá. Esse o diabo não estimula não. Mas tem muito que o diabo estimula. Esse que não muda de vida, que vive na fornicação, que vive no pecado, estimula, pode ir. Vai de segunda, vai de célula, vai. Ó, um crente desse não bota medo no diabo nenhum, mas é um crente fervoroso, posicionado, cheio do Espírito Santo, um homem de fé e de visão, uma mulher cheia de fé e visão, o diabo nem passa perto. Tem que sair correndo, porque senão ele vai sair mesmo, vai ser expulso. Então o que nós precisamos entender é que Deus quer ampliar a sua visão, para ser um instrumento de salvação nessa cidade e toda essa região. Tem alguém comigo aqui? Tem alguém que quer entrar nesse projeto aqui, irmãos, comigo, em nome de Jesus? Porque esse projeto não faz parte do pastor, faz parte da igreja, da Comufre. Nós somos a igreja. O diabo até estimula alguns a batizar. Não pode batizar. Mas sem visão, sem fé. Sem fé. Um crente morno. Um crente que só serve onde ele quer, não onde precisa. Isso o diabo até estimula. Mas não pode ser fervoroso, hein? E outra coisa, não vai dar uma de louco lá na igreja, ficar pulando, dançando, celebrando. Não faz isso não. Vai dar. Isso é feio. Mas Jesus gosta. Esse dia está chegando, que eu não sei se eu vou pular, se eu vou ajoelhar, o que eu vou fazer, mas eu sei que eu vou adorar na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Eu vou participar das bodas do Cordeiro. Eu quero saber, você vai? Mas tem que fazer a vontade dele aqui na terra. Sabe, irmãos, um crente sem visão é um crente morno, religioso, inofensivo. Geralmente um crente religioso, ele tem medo do diabo, tem medo do demônio. É verdade. Mas um crente fervoroso, santo na presença do Senhor, posicionado, com visão de Deus, com fé. Não que a gente procure, mas não tem problema. Pode vir, nós vamos expulsar e nós vamos libertar essa pessoa. Nós vamos ser um instrumento de salvação para essa vida. Quem está entendendo? Um pastor sem visão, um pastor sem futuro. Uma igreja sem visão é uma igreja sem futuro. Um crente sem visão é um crente fraco e perdido, sem rumo. Não vai ter um caminho no deserto, não vai ter rios no ermo. Vamos ficar de pé, parecer que está acabando. Mas quanto maior a visão dá para uma igreja, para um crente, para uma pessoa. Olha para mim, por favor, repete assim. Quanto maior a visão, maior precisa ser a minha fé e perseverança para alcançar a visão. Quem está disposto a perseverar na fé? Pedir, Senhor, amplia a minha visão. Abacuque 2:2 diz, o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, Abacuque. Escreve a visão, grava em tábuas para que possa ler até quem passa correndo. Irmãos, nós precisamos. A visão tem que estar em nós. Qual é a visão para nós? É o ano de ampliar a visão. Então isso está bem claro na sua vida. Fala, Deus, eu quero viver o que o Senhor tem para mim nesse ano. Eu quero ser instrumento de salvação. Eu não quero só orar pela salvação. Você tem que orar por aqueles que você orou hoje para ser salvo. Mas você tem que se colocar à disposição. E Deus vai ampliar a sua visão com estratégias para tocar o coração dessa pessoa. Porque é o Espírito Santo que convence, mas é você que faz o trabalho. A seara é grande. Nós precisamos de trabalhadores, assim diz a palavra do Senhor. Então, Deus está falando para Abacuque, escreve a visão bem nítida e grande, para que até quem passa correndo possa ler.
Repete comigo: 2026 é o ano de ampliar a visão.